Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Convido para que você abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo 4. Malaquias, capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 1 a 5. E após a leitura, eu peço que você deixe sua Bíblia aberta, porque na verdade nós vamos terminar a meditação nesse texto, porém eu quero discorrer todo o livro de Malaquias nessa noite. E diz assim a palavra do nosso Deus, Malaquias capítulo 4, versículos 1 a 5. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria, pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Termina até o 6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, obrigado por tua palavra, obrigado por tua fidelidade, pela aliança que o Senhor fez com o teu povo, e nós pertencemos a esse povo. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem agido de misericórdia para conosco, e eu rogo ao Senhor nesse momento para que sempre nos desperte a obediência ao Senhor, para que nos desperte, para que vivamos uma vida digna do nosso chamado, enquanto nós aguardamos a vinda do Senhor Jesus Cristo. Aguardamos o dia em que Ele voltará para reinarmos todos juntos. Por isso eu peço ao Senhor, reaviva o nosso coração, reaviva o nosso amor por Ti, ó Deus, e que possamos sempre caminhar juntos a Ti, em obediência, em fidelidade ao Senhor também. Nós oramos assim, no nome santo de Jesus. Amém. Essa semana eu vi uma reportagem de um jornal local, cujo título da matéria era O Velho Normal. Isso em referência a uma frase que se criou e estava falando muito, estava ficando até enjoativo, a gente ouviu o novo normal. E isso se referindo a algumas medidas, a forma como a população, como o povo se comportaria diante de tudo que a gente tem vivido. E aí o que se esperava é que muitos hábitos antigos, ou hábitos já de muito tempo, de longos tempos na vida de uma pessoa, elas teriam que mudar, por conta exatamente do que a gente tem vivido. Mas essa reportagem, ela veio para mostrar que a história não é bem assim. Diante de flexibilização, diante de um povo que se voltou um pouco mais para a rua, o que se percebe é que velhos hábitos, ou esse velho normal, ainda continuam na vida das pessoas. A gente percebeu que muitos se dedicaram a pensar no próximo. Muitas campanhas foram feitas para arrecadar não só alimento, mas dinheiro, para ajudar o próximo, aqueles que estavam necessitados. Mas parece que, quando a gente olha para a nossa realidade, nem todos estão dispostos a caminhar nessa direção, a pensar no próximo, a entender o seu papel diante da situação e do rumo que nós temos vivido. E claro, diante de algo assim, eu não pude deixar de pensar nisso em relação à nossa fé, porque muito também era esperado a respeito de um cristão diante desse novo normal, porque jejuns foram pregados, foram proclamados e convocados, dias de oração. Nós ficamos impedidos de voltar, de estar aqui reunidos durante um tempo para cultuar ao Senhor como povo dele juntos. Diante disso que nós estamos fazendo, alguns ainda estão impedidos, e o que se esperava é que houvesse talvez um grande despertamento no meio do povo de Deus. Nós oramos pela nossa nação, nós tomamos algumas medidas, e proclamamos para que o povo se voltasse ao Senhor.
Mas quando nós olhamos para a nossa realidade, parece que esses velhos hábitos e alguns velhos hábitos não largam de nós. E é exatamente sobre isso que esse texto vem dizer. O texto de Malaquias nos alerta a respeito de velhos hábitos que aquele povo estava tendo, mas agora eles são chamados novamente ao arrependimento, para que eles se voltassem ao Senhor, para que diante de circunstâncias independentes de quais eram que eles estavam vivendo, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso, que independente disso, que eles continuassem fiéis ao Senhor, firmes no caminho. Diante da música que a gente cantou aqui, eu te louvarei diante, eu não importo as circunstâncias, mas parece que as circunstâncias têm afetado de certa forma a nossa fé, e esse é o grande alerta que Malaquias vem fazer para aquele povo, e que serve para nós de uma maneira extremamente atual, para nós pensarmos a respeito da nossa fé, da nossa dedicação ao Senhor. Só para nós entendermos um pouquinho melhor o contexto de Malaquias, já fazia cerca de 100 anos que o povo havia retornado do cativeiro da Babilônia. Esse retorno é narrado lá em Esdras e Neemias, como que o povo estava voltando, reconstrução do templo, tudo que acontecia. Eles passaram por alguns percalços também, o povo desanimava, mas então os profetas, esses homens chegavam lá e falavam: gente, avante, vamos construir. E o templo não era tão suntuoso quanto alguns estavam acostumados, como viram o templo de Salomão, mas tudo foi destruído, e ali um novo templo é reconstruído, mas em dimensões bem menores. E alguns deles inclusive acreditavam que algumas promessas feitas pelo Senhor diante do texto de Isaías, Jeremias, que esse povo, eles estariam diante da terra prometida do Senhor, eles agora teriam tempos de paz. Mas a realidade deles é que eles estavam cercados por inimigos, eram nações que queriam a todo custo dominá-los. O templo não era como eles tinham visto, havia sido prometido que esse templo seria grande. Então, cerca de 100 anos depois, e perceba um detalhe aqui, esse povo havia sido levado para o cativeiro justamente por causa da desobediência ao Senhor, porque eles se contaminaram com outros povos, e o Senhor permitiu que eles fossem levados como escravos. Mas então eles são libertos, e o tempo vai passando e parece que eles não percebem essas mudanças, parece que eles não percebem que essas promessas feitas pelo Senhor estavam se cumprindo, e agora eles começaram a questionar a respeito de quem era o Senhor. E é interessante que a gente vê uma estrutura muito parecida em todos os capítulos. Deus fala algo, Deus afirma, Ele faz uma afirmação, o povo questiona essa afirmação do Senhor, então Deus, de forma muito paciente, responde eu vou usar esse termo, a macriação, né? A gente fala menino mal criado, quando menino que não, parece que não respeita diante da sua resposta, a malcriação desse povo diante das perguntas que eles fazem. E é isso que eu gostaria que a gente pudesse ver nessa noite. Volta a sua Bíblia, por gentileza, para o capítulo 1. Capítulo 1, e começa já com essa primeira pergunta do povo, a primeira afirmação do Senhor. Eu queria que a gente pudesse percorrer todo o livro. Na verdade são 5 afirmações que o Senhor faz diante dessas perguntas, Ele responde. E a primeira afirmação que Ele faz, mostrando a falta de zelo do povo de Deus com Ele mesmo diante do culto, Ele começa no versículo 1: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Olha só, isso aqui é um peso, Deus está tratando aqui. Malaquias vai lá e fala para esse povo, é uma sentença, é um peso sobre esse povo. Mas olha a frase que ele usa diante dessa sentença, versículo 2: eu vos tenho amado. Olha só, diante do peso das palavras do Senhor contra um povo, o que ele fala? Eu vos tenho amado. Essa é a forma graciosa como Deus nos trata, e nós perceberemos aqui que em todo o texto, todo o texto, Deus usa aqui palavras a respeito da sua aliança. Ele sempre vai falar e reafirmar a respeito da aliança que Ele tinha com o seu povo. Deus, desde Adão já tinha feito uma aliança, Ele tinha feito um pacto com a sua criação, dizendo: eu sou o seu Deus, você é o meu povo, portanto, eu vou ser fiel a vocês, e o que eu espero de vocês é fidelidade, me obedeçam, vocês são o meu povo. Mas é claro, a gente vê a questão da queda,
Essa aliança é reafirmada de uma forma mais clara ainda, quando nós olhamos para Abraão, quando Deus passa por meio de um animal que estava cortado no meio. Ele está dizendo, gente, eu continuo, mesmo diante disso, eu continuo sendo o Deus de vocês, o Deus fiel. Vocês não me honraram, mas isso aqui representa tudo o que eu tenho e quero e espero de vocês. É derramamento de sangue. Isso aqui é para mostrar para vocês que se uma das nossas partes falhar, vai haver derramamento de sangue. E tudo isso claramente indicando para o sangue de Jesus vertido na cruz. E mais uma vez, lembra quando Jesus falou, esse é o sangue da nova aliança? Deus sempre teve uma aliança com o seu povo, no qual Ele firmou isso, eu sou o seu Deus, vocês são o meu povo, sejam fiéis, porque eu sou fiel. E Deus sempre permaneceu assim. Agora ele disse aqui, eu vos tenho amado. Termos se referindo exatamente a essa aliança, mas o interessante é que ele não está dizendo, eu amo vocês, ou um dia eu amei vocês, né? Vocês estão me desobedecendo, eu estou um pouco chateado. Não, eu vos tenho amado, é um ato contínuo do nosso Deus, o Senhor. E ele vai continuar dizendo, diz o Senhor, mas vós dizeis, Deus fala para aquele povo, eu vos tenho amado. Olha a resposta deles, em que nos tem amado? Gente, perceba a resposta desse povo diante de Deus, o Todo-Poderoso, o Deus que é Senhor desse povo. Ele diz, eu tenho amado vocês. Agora esse povo deve olhar para todas as circunstâncias e falar, olha, a gente não tem um templo, nós não estamos em paz, povo querendo nos dominar. Eles estavam aqui diante do governo persa, que forçava impostos altíssimos. Eles não tinham prosperado financeiramente. A gente vai ver mais para frente que as lavouras não cresciam, tudo que eles faziam dava errado. Agora diante disso eles perguntam, o que o Senhor tem nos amado? O Senhor não está vendo a situação que nós estamos vivendo aqui não? Agora Deus vai mostrar o que era essencial para a vida e para a fé deles, muito maior do que essas circunstâncias que eles estavam vivendo. E agora ele diz ainda no final do versículo 2, não foi Esaú irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Então ele conta uma história que fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão e direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Isso aqui nós precisamos relembrar essa história aqui, quando ele diz de Jacó e Esaú. A descendência de Jacó era do povo de Deus, mas agora de Esaú foi de onde vieram os edomitas, gente que era irmã de sangue, de irmãos de sangue. Um povo se forma, dessas duas nações se formam. E aí quando a gente vai para textos como por exemplo Obadias, a gente vê a dificuldade que esses povos tinham de relacionamento. Inclusive os descendentes de Esaú participaram da guerra contra o povo de Deus, contra os descendentes de Jacó, quando eles foram levados cativos para a Babilônia. Um povo que era irmão participou dessa guerra, entregando aqueles que eram seus parentes para serem levados como escravos. Então a gente vê, por exemplo, em Obadias contando essa história aqui, que Deus se irritou profundamente com esse povo. Ele está dizendo, você que é um povo menor vai servir, o irmão mais velho vai servir o irmão mais novo. E ele sabe por que eu amo vocês? E ele diz, porque eu amei a Jacó e me aborreci de Esaú. Agora esse povo, a minha ira está sobre eles para sempre. Deus mostrando mais uma vez a sua aliança, o seu amor para com o seu povo, dizendo, olha, eu amo vocês não simplesmente por causa dessas circunstâncias que vocês estão vivendo, mas eu os escolhi como meu povo. E claramente quando a gente vai para o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre isso, Romanos capítulo 9, isso aqui era para cumprir o propósito da eleição, da predestinação. Senhor Deus elegendo um povo para si. Ele está dizendo, sabe por que eu amo vocês? Porque eu os escolhi, vocês fazem parte do meu povo. Tem gente que a minha ira está sobre ele para sempre, mas vocês não. Eu os amo, eu os tenho amado apesar da infidelidade de vocês. E Deus começa a mostrar o que era essencial na vida deles diante desse amor. E às vezes a gente
mede o amor de Deus, talvez, por bênçãos materiais que Ele nos dá. A gente olha para certas pessoas, ou para a nossa vida, nós olhamos para a nossa vida e percebemos que parece que a coisa não está caminhando. E o nosso coração fala, será que esse Deus me ama de verdade? Eu me lembro uma vez, quando trabalhava na capelania, lá do IP, uma coordenadora me chamou porque um aluno gritou na sala dela, falou, Deus me odeia! E ela me chamou para entender a situação, nós fomos conversar, e claro que tinha um contexto familiar, um contexto muito difícil familiar, ele se sentia muito sozinho, não amado dentro do seu lar, e isso afetou as suas notas, ele não queria mais estudar. E diante disso, claro, ele começou a não fazer tarefa, notas baixas, levava muita anotação, a coordenadora chamou na sala e falou, o que está acontecendo? Por que você está levantando anotação? E ele gritou, Deus não me ama. Então meu papel foi sentar com ele e falar, eu vou te mostrar algumas coisas, por que Deus te ama. Não é só por conta dessas circunstâncias, mas eu quero te falar, que se nós fazemos parte desse povo, Deus nos amou na eternidade. Você faz parte desse povo, saiba que Ele te ama. Mas Ele continua, a história não termina por aqui. Nós vemos a segunda afirmação que Deus faz, esse povo também questiona, versículo 6. O filho honra o pai, Deus vai usar de algumas ilustrações aqui. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Correto? Isso aqui é uma afirmação. O filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso. Ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Agora ele tem uma palavra voltada para os sacerdotes, aqueles que eram responsáveis pelo culto ao Senhor, aqueles que eram responsáveis em intermediar o povo e Deus, em oferecer sacrifícios ao Senhor. Ele está dizendo, vocês estão desonrando meu nome. E aí então aquele povo diz, em que desprezamos nós o teu nome? Se isso aqui era consciente ou não, eu acho que era uma falta de senso muito grande que eles estavam falando, porque Deus está dizendo, eu sou o Senhor, eu sou o Pai, eu preciso ser honrado. Eu falo, mas o que a gente tem desonrado? Perceba o que Deus diz e aponta para eles onde estava essa desonra. Versículo 7, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que havemos profanado? Nisso pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti? E te será favorável? Olha só o que Deus ainda diz, versículo 10, finalzinho do versículo 10. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Versículo 11 ele vai dizer, porque o meu nome é grande, por duas vezes. Versículo 12, ainda falando desse povo, mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. E continua, dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos exércitos, vós ofereceis o dilacerado e o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta, aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Gente, presta atenção no que estava acontecendo aqui. Quando nós olhamos para Deuteronômio, capítulo 15, Deus narra o que deveria acontecer diante desse sacrifício de animais. Lembra do derramamento de sangue? Derramamento de sangue de animais, representando essa aliança que viria com Jesus Cristo. Todo esse contexto aqui. E aí lá em Deuteronômio ele está falando, olha, é o animal mais perfeito que você tem. E ele fala exatamente isso daqui, não pode ser cego, não pode ser manco, nenhum defeito, é esse animal que vocês vão me oferecer, porque eu sou o Senhor, o teu Deus. E agora esses homens perguntam, mas o que a gente tem profanado, Senhor? Por que a gente tem desprezado o teu nome? Eles diziam diante dessa oferta, falaram, essa mesa que a gente está fazendo aqui, isso é imundo, vamos pegar qualquer coisa aqui, porque é para o Senhor mesmo, 100 anos já se passaram, acho que esse Deus nem está olhando para nós mesmo, vamos entregar qualquer coisa aqui. E Deus diz, eu não tenho prazer em vocês. Olha só o contraste. Quando houve o batismo de Jesus, o que a voz dos céus disse?
Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Nele eu tenho prazer e alegria. Agora, diante de uma falta de zelo desse povo, vou chamar dessa forma, ele está falando para os sacerdotes, aqueles que eram responsáveis por isso: eu não tenho prazer em vocês, porque vocês estão oferecendo qualquer coisa. E o que mostra isso aqui para nós é o desprezo que aquele povo tinha, não só pelo culto, mas pela vida diante do Senhor. E claro que nós podemos aplicar isso aqui para a nossa vida, porque muitas vezes o que nós oferecemos para o Senhor é exatamente isso. Quando Cristo vai dizer: busquem em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, Ele está dizendo: não existe nada mais importante para vocês do que honrar o nome do seu Deus. Afinal, eu sou o seu Deus, eu sou o Senhor dos exércitos, eu te amei, eu tenho te amado. E claro que esse contexto aqui é de culto, né? Ele está falando muito a restauração do culto ao Senhor. Mas nós, lembra dessa história, gente, como nós estamos sentindo saudade do culto ao Senhor, como nós queremos estar juntos, como isso faz falta. E quando a gente volta, muitos não conseguem sequer chegar no horário. Esse é o tipo de culto que a gente oferece para o Senhor. Em primeiro lugar, honre ao seu Deus, a sua vida. E eu não vou pegar só o contexto dominical, não, a sua vida em louvor e glória, em honra, em sacrifício a esse Deus. E o que nós temos oferecido para Ele? Às vezes a gente olha para esse povo aqui e é de assustar mesmo. Fala: gente, um sacerdote oferecendo isso aqui, algo que era abominável diante do Senhor. Isso é. Mas nós precisamos olhar para a nossa vida, que talvez a gente está agindo da mesma forma, velhos hábitos. E às vezes a gente até começou bem, falei: agora eu vou servir ao Senhor, eu vou me dedicar à leitura da palavra, eu vou orar, eu vou ser alguém diferente, eu vou oferecer esse culto ao Senhor, eu vou oferecer agora a minha vida como sacrifício agradável ao Senhor. Mas parece que a gente se acostuma com isso, né? Tem uma palavra muito conhecida usada ultimamente, que é resiliência, e ela tem um aspecto muito positivo, que é a capacidade de se adequar a situações. Esse é um aspecto muito bom, que o brasileiro é bom disso, né? Tem algum problema, ele consegue se adaptar fácil ali e caminha. Mas parece que nessa adaptação muitos se acomodaram, está acostumando com os números, está acostumando com a estatística, está acostumando a ficar às vezes em casa e sequer para cultuar o Senhor. Vocês podem perceber que todo começo de culto vem alguém aqui falar: você que está em casa, pare esse tempo. Claro que nós sabemos que as circunstâncias elas são diferentes, tem gente que tem criança em casa e não consegue parar com criança ali, mas não consegue simplesmente ter um tempo de adoração ao Senhor. E às vezes é para nós também que Deus nos livre disso, dele ter que dizer: eu não tenho prazer em vocês. Mas ele continua mostrando aqui, no capítulo 2, antes de a gente partir para a terceira pergunta, o capítulo 2 inteiro, ele vai falar a respeito desses sacerdotes, o castigo que ele vai dar. Depois ele fala a respeito dessa infidelidade, o título aqui da Bíblia, infidelidade conjugal, mas ele está relacionado ao povo. Olha, vocês são o meu povo, eu sou o seu Deus, não tem outros deuses diante de mim. Mas aí tem certas épocas que Deus vai falar para o povo: adúlteros, infiéis. E ele fala que esse povo estava se misturando com outros povos e trazendo os deuses deles para dentro do povo de Deus. E aqui é uma sentença muito pesada do Senhor para esse povo. Mas eu quero partir para o versículo 17, quando ele traz essa terceira afirmação. E ele diz: enfadais o Senhor com vossas palavras e ainda dizeis: em que o enfadamos? Deus fala: olha, eu estou ficando cansado dessa história. Ele fala: mas por que, Senhor? Nisto que pensais, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, é desse que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Olha as acusações que eles estavam fazendo agora para o Senhor. Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. Ou seja, Deus não está nem aí para nós, mas aquele que é o malfeitor, Deus vai premiá-lo,
olha só ao redor esses povos vizinhos, que nem é povo de Deus, olha o tanto que eles estão bem, e nós aqui sofrendo. Mas ele diz depois: onde está o Deus do juízo? Agora questionando a justiça e o caráter de Deus. Talvez a resposta que eles esperassem, talvez nós também esperássemos isso, né? Falando, não, está certo, eu estou sendo muito severo com vocês, eu vou punir esse povo e agora vocês vão caminhar bem. Mas olha só o que Deus fala: eis que eu envio o meu mensageiro que preparar o caminho diante de mim. De repente virá ao seu tempo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Aqui uma promessa maravilhosa. Deus começa falando bem aqui. Olha, sabem o que vocês estão querendo? Juízo? Eu vou mandar. Vem alguém antes dele, antes desse anjo da aliança, vem alguém para preparar o caminho. E a gente vê nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, falando quem é esse que preparou o caminho. Está falando a respeito de João Batista. Lembra qual era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos. Mensagem de arrependimento para aquele povo. Ele falou: vocês querem então que eu exerça a justiça? Quer que eu faça isso? Ok, eu vou mandar alguém aqui. Quando ele diz eu vou mandar o mensageiro que vai preparar o caminho, se referindo ao próximo profeta aqui, porque Malaquias foi o último. Então, depois de um tempo de silêncio de 400 anos, sendo preparado esse caminho, vem João Batista. Mas ele só estava preparando o caminho para aquele que viria depois dele, o anjo, olha só esse termo, o anjo da aliança, aquele que derramou o sangue dele e disse: esse é o sangue da nova aliança, Jesus Cristo. Falei, eu vou atender o pedido de vocês. Mas Deus continua, quando ele diz: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo de ourives e como a potássia dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador da prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros dias. E aí depois ele vai falar uma segunda parte, ele falando: gente, é isso que vocês querem? Ok, eu vou mandar o Senhor. Mas quem subsistirá nesse tempo? Quem poderá suportar a vinda do Senhor? Porque como a gente vê, por exemplo, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, dizendo que o juízo do Senhor, ele vai começar não pelos de fora, porque o povo estava questionando: o senhor não está vendo não o que está acontecendo? Esse povo de fora parece que o Senhor gosta, né? O Senhor parece que está premiando os que são corruptos, esse povo mau. Eu falei: não, calma, vai chegar a hora, mas eu não vou começar por eles não. Esse Jesus que vem, quem vai suportar? Porque ele vai começar a purificar os filhos de Levi, aqui de uma forma muito restrita, se referindo aqui aos sacerdotes. Eu vou começar a purificar pelos de dentro. Eu não vou olhar para os de fora não, porque depois ele vai falar aqui: chegar-me-ei a vós para juízo, versículo 5, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, adúlteros, contra os que juram falsamente, e dá uma lista aqui. Não é todo esse povo mau? É isso que vocês querem? Eles vão ter, mas antes, olha para o seu coração. Esse é o ponto aqui que aquele povo estava querendo juízo. Eu falei: Senhor, vem logo, vem tratar desse povo. Mas aí Deus diz: eu vou tratar, mas antes, olha para o seu coração. Antes da gente querer juízo, eu não estou dizendo que isso é errado não, tá bom? Porque a gente vê muito disso aqui na Bíblia, o orar, falar com Deus e pedir juízo diante dos malfeitores. Mas Deus simplesmente está dizendo: antes de olhar para eles, olha para você, olha para o seu coração, diante de quem você tem sido perante mim, o Senhor dos exércitos. O dia vem, e esse dia que é anunciado, ele foi cumprido mediante a primeira vinda de Jesus, quando ele nasceu, se fez homem. E tudo isso, permita-me contar ou recontar essa história que o próprio Deus narrou para nós. O homem foi criado no estado perfeito quando Deus fez uma aliança com ele. Olha, é simples aqui, eu só peço uma coisa para vocês: não comam desse fruto, eu sou o Deus de vocês, obedeçam. E o homem desobedeceu. Deus continuou sendo fiel a essa aliança, sempre, sempre prometendo aquele que nos livraria de ter que pagar por todos os nossos pecados, porque todos pecaram
não foi só Adão, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu e você carecemos da glória de Deus, carecemos da graça de Deus, e nenhum de nós poderia fazer o que Jesus Cristo fez. Essa semana, estava cortando meu cabelo, e aí ele sempre pergunta: o que você faz? Eu falo: sou pastor. Ah, bacana. Aí pergunto qual igreja que é, eu pergunto se é de uma igreja. Ele: não sou não, mas assim, rapaz, eu não faço nada de errado, eu sou familiar, eu sou dentro da minha casa, né? Não fico em farra nem nada, eu não faço coisas ruins assim, então não vou na igreja, mas eu estou no caminho. Eu falei: então, essa é uma parte da história, mas eu vou te contar ela inteira. E é exatamente esse o ponto que Jesus está dizendo aqui. Nós precisamos dessa graça, desse Salvador. Mas quem está preparado para esse dia? Porque Ele vem e vai julgar todos. Que a gente precisa estar preparado. Mas o estar preparado que eu estou dizendo aqui é estar com a fé firmada em Cristo Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Olha para o seu coração antes de querer rogar justiça para os lá de fora. E ele continua. Estamos quase chegando ao fim, gente. Quarto lugar, Deus mostra a respeito desse juízo daqui a pouquinho, porque é o último ponto também. Ele fala um pouco a mais sobre esse tema, e eu vou tratar a respeito dessa volta de Jesus. Mas antes de falar isso, ele diz, versículo 6: porque eu, o Senhor, não mudo. Sabe por que Deus não muda? Porque Ele fez uma aliança. Esse Deus, claro, isso aqui é uma característica dele, de ser imutável. Mas nós estamos falando aqui porque Deus fez uma aliança, Ele é fiel para cumprir isso. Por isso Ele está dizendo: eu não mudo. Continua: por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Por que Deus, diante da postura desse povo, por que Ele não faz igual Sodoma e Gomorra? Fala: eu estou cansado, vou mandar fogo e vou fazer uma nova nação para mim. Mas eu não mudo, porque eu fiz uma aliança com vocês, é por isso que eu não vou consumi-los. A misericórdia do Senhor se renova sobre nós todos os dias. Ela é a causa de nós não sermos consumidos. Não pense que é só para aquele povo, não, isso tem a ver conosco. E aí ele fala: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Eu peço desculpa por estar falando tanto isso, mas mais uma vez, isso aqui é um termo da aliança. Tornem-se para mim e eu me tornarei para vocês. Eu sou fiel, sejam fiéis a mim também. Aí agora a história continua. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? E Deus diz então: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? O povo pergunta: nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Perceba quantas vezes ele repete essa expressão aqui: o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Agora Deus mais uma vez fala para esse povo: olha, diante de tudo que aconteceu, parece que vocês não se lembram porque a geração anterior a vocês, lembra que tinha passado cerca de 100 anos, é uma geração posterior aqui, né? Praticamente, alguns ainda estavam vivos ainda, que vieram do cativeiro. Então, parece que vocês não lembram o que aconteceu, mas gente, tornai-vos a mim. E o povo: mas no que, Senhor? O que a gente saiu do rumo aí? Me avisa. Ele fala: pode acaso o homem roubar a Deus? Claro que não, porque tudo pertence a Deus. A resposta era óbvia. Ele diz: vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. O ponto aqui, e claro, gente, eu não quero simplesmente passar rapidamente isso aqui, porque cada capítulo desse, cada parte desse merece uma exposição só para ela, de tão profunda e tão rica que é. Mas eu quero mostrar aqui que o fato não é simplesmente, eu vou
me ater aqui à questão do dízimo, porque isso é extremamente importante. Isso aqui era lei de Deus, não só a lei que havia cerimonial para sacrifícios, mas ele está falando isso aqui é lei. Levem ao Senhor aqui a casa de mantimentos, né? A casa do tesouro, para que haja mantimentos, dízimos e ofertas. E esse povo não levava. Mas a questão aqui era obediência. Isso precisa ficar muito claro, porque senão o que muito se fala por aí, às vezes até pode ter gente que crê nisso aqui e fala, então o Senhor está dizendo, provai-me, ou seja, a partir de hoje eu vou dar todo o meu dízimo, minha oferta, vou dar até mais, porque Deus está falando que vai abrir as portas do céu aqui, Ele vai reprimir o devorador, e agora a minha vida vai caminhar. Mas o que a gente percebe na nossa vida real, prática, é que muita gente é fiel ao Senhor, é obediente, mas vive uma vida extremamente simples, e vai ser assim o resto da sua vida. Então não tem essa história de que opa, agora eu vou contribuir porque o Senhor vai se voltar para mim. Mas o que ele está dizendo é, sejam obedientes, porque isso aqui é lei do Senhor, sejam obedientes. Agora, se nós pudermos entender, provai-me, obedeçam, e nós vamos encontrar em toda a Escritura também, quanto Deus se alegra em poder abençoar os seus filhos, aqueles de maneira muito especial, que o obedecem, que o honram. Como Deus se alegra em poder abençoar os seus filhos fiéis. Agora ele está dizendo, provai-me. E é interessante que isso aqui é uma das pouquíssimas vezes que Deus fala o contrário, né? Provai-me, vocês, me põem uma prova. Porque a gente vê muito o contrário aqui, né? Em questão das provações que nós passamos para a nossa fé ser fortalecida. Agora ele está dizendo, provai-me, e veja se eu não vou caminhar com vocês. Me obedeçam, independente dessas circunstâncias, independente de tudo que vocês estão passando, me obedeçam. E é isso o que o Senhor requer de nós, obediência. Então ele chega na última afirmação, versículo 13, capítulo 3. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, olha essas palavras que foram duras contra o Senhor, e parece que eles não estavam entendendo o que estava acontecendo na situação, mas eles disseram, versículo 14, vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos proveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia, havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos, poupá-los-ei como um homem que poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Parece que Deus aqui através de Malaquias volta naquela história, né? Fala, onde está o juiz de Deus? Será que Deus não está vendo isso aqui? E aí esse povo fala novamente, o que tem valido a gente servir ao Senhor nesse tempo todo, obedecer essa lei? Como se eles estivessem obedecendo. O que adianta aqui a gente andar de luto diante do Senhor dos exércitos, guardar os seus preceitos? São parênteses aqui, né? Como se eles estivessem realmente fazendo isso. Eles, olha, a gente tem bem-aventurados os perversos, porque eles fazem maldade e escapam diante do Senhor. E agora Deus fala mais uma vez, lembra da minha aliança, o meu povo? Então, tem gente no meio de vocês aí, o remanescente fiel, né? Tem gente no meio desse povo que está falando essas bobeiras aí, tem gente que tem conversado entre si, e parece que tem esse senso correto de quem eu sou, de quem vocês são, e então eles dizem, eles falam, o Senhor atentava e ouvia, esse povo dizia, gente, nosso povo aqui parece que não está atentando para as coisas que eles estão fazendo e falando. Tinha gente que permaneceu fiel, obediente ao Senhor. Agora Deus diz, lembra daquela história que eu vou começar pelos de dentro, os de fora vão ser punidos, mas então, os de dentro que são meus, há um memorial, é como se fosse um rolo é um livro, e a gente vai entender isso aqui a partir de Apocalipse, que é o livro da vida. Existe um livro
que tem o nome de algumas pessoas que estão escritas nela. Esse eu vou poupá-los como um homem poupa seu filho que o serve. Esse sou eu, Deus bondoso, misericordioso. Portanto, arrependam-se de seus maus caminhos. E então, ao terminar essa parte, ele fala mais uma vez da volta de Jesus, porque no capítulo 4, ele vai falar, mais uma vez, ele começa, versículo 1, fala sobre os perversos, o que vai acontecer com eles no final. Olha, parece que eles estão se dando bem aí, né? Eu não estou olhando para eles, mas olha só o que vai acontecer no final. Eles vão ser tudo queimado como em fornalha. É isso que vai acontecer. A descrição clara aqui a respeito do inferno. Mas ele diz, versículo 2: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria, pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos. Otávio, vocês estão cobrando juízo? Então, pode ficar tranquilo com os perversos, e olha para o seu coração, se você não está no meio desse povo, vai ter um fim muito, muito ruim, condenação eterna. Mas para o meu povo, naquele dia, o sol da justiça vai raiar. Esse é o Senhor que vem com a sua salvação nas suas asas. E ele usa uma linguagem muito bonita: saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Eu acho que o pastor mais entende bem disso, né? O bezerro que estava preso ali, quando ele é solto, ele sai pulando de alegria, e é assim que a gente vai se regozijar na presença do nosso Salvador. Mas enquanto Jesus não volta, ele diz: vocês que são o meu povo. Ele nos dá uma instrução aqui: vocês que são o meu povo, que aguardam esse dia. Versículo 4: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo. Lembrai da lei. Versículo 5: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A gente vai encontrar também essa história de que Elias vem, que era o próprio João Batista representado aqui, né? Quando Jesus fala, Elias já veio, né? Esse povo está pedindo um sinal aqui, falando para os fariseus. Mas a gente lembra de duas coisas aqui, enquanto a gente aguarda a volta do Senhor. Uma delas é sempre lembrar dessa promessa que Deus fez, que Jesus vai voltar. O ímpio, ele não vai passar solto por aí. A gente clama pela nossa nação, clama por o que está acontecendo, e longe de achar que Deus não está ouvindo, olha, está reservado. Deus sabe o que vai acontecer. A Bíblia fala para nós qual é o final dessas pessoas. Porém, vocês que são o meu povo, lembrem-se que Jesus está voltando. Mas ele diz: lembrai-vos da lei do Senhor. Obedeçam. Sejam obedientes à lei do Senhor. E nós fazemos isso não para sermos salvos. Nós não buscamos ser bonzinhos para que nesse grande dia Jesus possa olhar para nós e falar: acho que você merece. Não é isso não. Mas nós fazemos isso porque Ele é o Deus da aliança, que tem nos amado, que mandou seu Filho Jesus morrer por nós. Não permita que esses velhos hábitos continuem reinando na sua vida, mas que a gente possa ter esse novo normal, de uma vida consagrada cada dia mais ao Senhor. Que a gente continue pensando no próximo, que a gente continue levantando e pensando no próximo, fazendo bem exatamente para pessoas que precisam, que necessitam. Que a gente continue buscando e honrando ao Senhor através de jejum, de oração, de palavra. Que a gente deseje estar aqui no meio do povo de Deus cultuando, mas que a gente se prepare para isso. Não leve esse culto ao Senhor de qualquer maneira, não. Tanto nós que estamos aqui, quanto quem está em casa. Isso é culto ao Senhor dos exércitos, o nosso Deus, o Deus da aliança. Que a gente continue se preparando e aguardando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar.